Olá, meus queridos amigos aqui do canal do YouTube, que Deus abençoe a tua sexta-feira em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma mensagem de fé ao teu coração hoje, que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, o que a gente entende nessa mensagem? Que praticar, todos nós praticamos alguma coisa, seja a prática do bem ou a prática do mal, né? Eu vou citar um exemplo aqui, não trazendo agora para a vida espiritual, mas para o teu corpo físico, para você entender. Por exemplo, vou citar um exemplo, uma pessoa que ela é obesa, certo? Para ela ter chegado nesse estado, é um sinal que ela não estava cuidando da alimentação dela. Ela estava comendo alimentos que não ajudavam ela em nada, né? Praticamente só fazia ela engordar. Talvez por causa também do sedentarismo. Ela é uma pessoa que não faz exercício físico, não caminha, enfim. Tudo isso cooperou para ela chegar na obesidade. Porque ela acostumou a viver nessa prática, que no fim só trouxe malefício para o corpo dela. Talvez trouxe ali diabetes, trouxe colesterol alto, trouxe problemas cardíacos, enfim. Só que para essa pessoa agora mudar o corpo dela, ela vai precisar fazer um outro tipo de prática. Ou seja, agora ela vai ter que fazer a prática do bem. E isso vai trazer um benefício para ela lá na frente. Se ela se alimentar com uma alimentação diferente, né? Comer frutas, comer salada, enfim, aquilo que vai muitas das vezes incomodar ela porque ela acostumou comer um tipo de alimento que às vezes sacia mais ela, né? Satisfaz mais o prazer dela. Só que se ela mudar essa prática, isso vai trazer um benefício lá na frente, porque ela vai emagrecer, ela vai se tornar uma pessoa com músculos, enfim. Uma pessoa que vai até mesmo se tornar um exemplo para outras pessoas que querem também emagrecer, né? Eu tô citando esse exemplo para vocês em relação ao corpo físico. Então, assim também é com a nossa vida em relação ao nosso lado espiritual, porque nós somos um espírito. Dentro desse nosso corpo, nós temos um espírito e uma alma. A gente tem que entender isso. E o nosso ser dentro desse corpo um dia vai para a eternidade, que vai ser ou passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade com o diabo. Ou seja, o que a gente se esforçar em fazer hoje em prol da nossa vida espiritual vai trazer ou malefícios para a nossa vida na eternidade ou vai trazer benefício. Tá entendendo? Por exemplo, a prática a gente já pratica, independente se é o mal ou se é o bem, certo? E a gente percebe nessa mensagem que o homem que ele construiu a casa sobre a rocha, ele ficou firme. Por quê? Porque ele praticava aquilo que era bom, de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com aquilo que ele aprendeu. Ele não somente ouvia, ele não somente tinha como teoria para ele, mas ele se esforçava em colocar em prática. E você sabe disso, o mais difícil é colocar em prática. Eu falo por mim também, porque a gente aprende, mas e o praticar? Tá entendendo? É isso que nos incomoda. Mas qual é o segredo para a gente se esforçar em praticar? E isso vai trazer muitos benefícios para nós em relação à nossa eternidade com Deus, ao invés do inferno. Olha só, Mateus
de número 26, versículo 41, Jesus disse assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, se você já pratica aquilo que é mal, sabe, qual que é o segredo? É você, primeiramente, você pedir perdão para o Senhor Jesus. Você crê que um dia ele morreu por você na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia, e é através dele que você pode ser perdoado. Então confesse o seu pecado ao Senhor Jesus. Fala: ó, meu Pai, eu me prostituí, eu traí a minha esposa, eu fumei cigarro, eu tomei bebida alcoólica, porque eu entendi na tua palavra. Por exemplo, vamos citar aqui o exemplo da bebida alcoólica. O livro de Provérbios diz que não devemos nos embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, você percebe que é um exemplo da prática tanto do mal quanto do bem, que agora você precisa mudar. É você que decide. É você que tem o livre-arbítrio de escolha, de dizer: eu entendi na palavra de Deus que eu não devo me embriagar com bebida alcoólica, mas ao invés disso eu vou praticar agora aquilo que é bom. Eu vou mudar a minha mente. E eu vou praticar o quê? Eu vou me encher do Espírito Santo, não é isso que está escrito? Então eu vou me encher dos pensamentos de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou vigiar, eu vou orar, como o Senhor Jesus Cristo disse aqui. Porque é isso que vai te ajudar a você vencer o pecado daqui para frente e você ter a certeza que se a tua alma hoje descola do teu corpo porque você falece, você vai direto para Deus, você vai ficar no descanso eterno com Deus, ao invés de você descer ao abismo, ao inferno. Tá entendendo? Então, o segredo é simples, é a gente se esforçar em crer na palavra de Deus como a verdadeira palavra de Deus. Não é a história da carochinha, não é um simples livro, não. Tanto é que os próprios cientistas, eles já descobriram diversas coisas que está escrito na Bíblia que eles comprovam aos dias de hoje, como por exemplo a Arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho e achados históricos, manuscritos, enfim, tudo que está escrito na Bíblia. E, e é isso que faz com que a gente tenha um entendimento que a palavra de Deus ela é verdadeira, tanto do lado físico, como também do lado espiritual. Por exemplo, você que já tem o Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo ele é a certeza dentro de você. Você creu naquilo que está escrito no livro de Atos, que o Espírito Santo ele desceria sobre a sua vida. E hoje você fala na língua dos anjos, né? Por exemplo, garecanta lá garadalabás. Você tem a certeza que o Espírito Santo é quem te deu esse dom. E você é edificado a si mesmo, está escrito na Bíblia. Isso é o Espírito Santo que dá. Não para você ficar falando, para ficar, sabe, se mostrando para a pessoa, ó, eu falo em línguas. Não, nada disso. Mas para edificação da tua vida é que o Espírito Santo te deu esse dom de falar em línguas, né? Ele te dá o dom de discernimento de espírito. Você sabe o que é um demônio, um anjo, o Espírito Santo dentro de você. Às vezes o espírito da pessoa, não que você ali um adivinha, não, nada disso. Mas porque ele te dá o dom de espírito, você sabe através da atitude da pessoa se ela está agindo de má fé, se ela está agindo de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, você tem experiências. Você sabe que a Bíblia ela é verdadeira, tanto para o lado físico, como citei a respeito dos cientistas, como o lado espiritual, você tendo experiências com Deus no decorrer da tua caminhada com o Senhor Jesus. Às vezes você era uma pessoa doente, estava enferma, sabe? E você creu na palavra de Deus que Jesus ele poderia te curar e você hoje é uma pessoa curada, você sabe disso. Então é isso que você tem que ter de entendimento, sabe? Que você deve se esforçar, por mais que seja difícil, mas deve sim se esforçar em praticar a palavra de Deus para trazer grandes benefícios para a sua vida. Então, para a gente finalizar aqui, se você é uma pessoa que não tem conseguido praticar a palavra de Deus, você só tem praticado aquilo que você acostumou de errado, seja mentira, prostituição, droga, seja ficar falando palavrão, ficar murmurando, não interessa o que você acostumou de praticar
como aquilo que é errado. O que importa é daqui para frente. O que você vai fazer com essa palavra que Jesus disse? Vigiai e orai para você não entrar em tentação. Ou seja, nem se for você pegar o teu celular e colocar para despertar. Por exemplo, 6 da manhã, meio-dia, 17 horas, depois 8 horas da noite. Tipo assim, a cada 4 horas mais ou menos, sabe? Colocar para despertar, para você lembrar, poxa, eu tenho que orar a Deus. Isso vai me ajudar para mim não entrar em tentação. Tá entendendo? Então, basicamente é assim que funciona. Creia nessa mensagem e o Espírito Santo ele vai te ajudar a você se ajudar a si próprio e poder ajudar outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e creia que vai dar tudo certo. Não importa o seu passado. Lembra no que está escrito também no livro de Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há mais para aqueles que hoje estão em Cristo Jesus. Então, o que importa é daqui para frente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fique na paz. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu, mas ele sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida deu.